Boa noite a todos. Com muita alegria que vamos dar início a mais um estudo do Zoom aqui, toda segunda-feira, 7h30. Hoje a nossa irmã Selma vai fazer o estudo do capítulo 23 do livro Caminho, Verdade e Vida. E, como de costume, quem faz o estudo faz a prece inicial também. Então, vamos nos conectar com Deus, Jesus, os nossos amigos espirituais, pedindo aqui a colaboração deles, com sua inspiração, para que nosso estudo transforme em paz, serenidade, possamos alcançar os corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Compartilhando. Capítulo 23. Hoje é o 23, Viver pela Fé. Então, Sim. mas o justo viverá pela fé. Quem disse foi Paulo, está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. A história de Paulo é bem... Ele fala muito sobre esse tema, né, de viver pela fé. Pelo que eu pesquisei tudo aqui, que dizem que o justo viver pela fé, né, o justo, no caso, o justo é a pessoa reta, correta, né, aquele que, né, segue sempre o caminho para que Jesus, o evangelho que Jesus nos deixou, né? E sendo ele vivendo por esse caminho justo, né, ele se mantém fiel a Deus. E essa fidelidade que ele faz com que seja merecedor, no caso, né, viver pela fé. Que o justo viverá pela fé, ele diz que por conta disso. Que que ele afirma, né, que sempre se viver pela fé, através por ser justo, por ser correto, reto, e sempre na convivência na vivência do evangelho. Né? Isso que eu entendi. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Fala, já. É isso mesmo, né? Porque o justo, como você mesmo está falando, que vive de uma forma reta, e a fé, porque ele tem essa confiança em Deus e ele segue, mesmo com todas as dificuldades, ele vai seguir confiante, com fé, não é? Porque ele escolheu, vamos dizer assim, né? Seguir esse caminho de retidão. E quando a pessoa escolhe agir certo, ela realmente tem até essa proteção, né? E essa confiança em Deus, que tudo vai dar certo. Isso. Vou continuar? A minha câmera sumiu aqui. Ai, não apareceu a tela, não? Para vocês aí? Não, eu sumi aqui, eu não consegui achar minha câmera, já vi. Pronto. Hoje está de graça, né? Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Então, essa questão, nós infelizmente ainda vemos muito isso, né? As pessoas vivem mais vamos dizer assim, não sei se seria a palavra certa, apego, né? Vamos dizer, elas se preocupam mais com as atividades, as coisas externas, né? As manifestações externas da sua religião, do que, na verdade, viver dentro dos preceitos do Cristo, né? Quer dizer, o que são esse que ele fala assim, executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos.
E cada religião tem a sua manifestação, o seu jeito de agir, não é? Então, nós temos, assim, ele fala, são os rituais, né? Que tem a circuncisão, tem umas que se colocar o véu, né? Guardar o sábado, o confessionário. São atos, né? De que cada religião adota, né? E tudo isso não é o mais importante. Não é que seja errado, né? Respeitando cada um a maneira de ser de cada religião, mas sabendo que não é apenas esses atos que vai nos levar a uma condição de salvação, digamos assim, que eles costumam dizer que você tem que andar nesse caminho assim, tudo certinho, fazer tudo que a igreja manda, que as coisas mandam, para você ser salvo, né? Para estar, assim, ser simpatizante aos olhos de Deus. E não é somente dessa forma, que além disso, o que nós temos mais, que sempre foi Jesus nos exemplificou mais, foram os seus atos, as atitudes que nós temos que ter, né? No caso, exemplificar o evangelho mesmo, né? Com o amor, com a caridade, com a dedicação, o tempo que nós nos dedicamos ao outro. Então, quer dizer, isso é muito mais assertivo, né? Digamos assim. Não é mesmo? Alguém mais? Pode falar, João. Janete, João. Quer falar, João? Fala aí. Assim, eu entendi também da seguinte forma: não poderia ser assim um padre ou um pastor que está pregando na igreja o culto ou rezando a missa lá, mas o que eles pregam, eles não praticam, eles não fazem. Também tem essas situações, mas isso aí, qualquer religião tem isso também. Mas o caso aqui, ele até explica bem, são cerimônias exteriores. Você vê assim, por exemplo, o padre ele levanta a hóstia, ele pega o vinho, exemplificando que é o de Cristo, bebe, limpa, é um ritual, né? Todas essas coisas assim, porque é uma manifestação que é para exemplificar, né? Isso tem algum exemplo para eles, alguma coisa ali. Né? Mas mais do que isso, né, tem a questão de qual o comportamento da pessoa com relação a isso. Pois é, eu pensei nisso. Entendeu? Mesmo. A maneira, assim, não é assim, vamos botar o véu, que ele significa pureza. Aí você vai para a igreja lá, com a Bíblia debaixo do braço, bota o véuzinho, fica lá tudo bonitinho, de cabeça baixa, tudo. Aí quando sai da igreja, né, vai para o baile funk, vamos dizer assim. Então, quer dizer, são rituais exteriores que realmente não está demonstrando, na verdade, o que a pessoa é de fato, né? É o ser, é o que fala, é mais o que você é em si do que você demonstra para os outros. Mas é como você age com os outros, não é? Eu não pensei nem no ritual, eu pensei assim, no que ele está pregando, ele está falando, ou até mesmo uma pessoa na casa espírita fazendo uma palestra, né, ensinando o caminho certo, mas ele mesmo não pratica. Ele faz outro caminho. Eu pensei nessa... Eu não cheguei nem ao ponto de pensar no caso do rito, né, da cerimônia, não. Que tem uma questão até que ele fala, que o Jesus fala que os fariseus, eles são assim, né? Eles são muito de usar rituais, tudo, aquelas coisas externas, mas o que eles tinham por dentro? O que eles faziam pelo outro? Qual é o amor, a caridade, a bondade, tudo? Não tinham. Né? E o que Deus não quer é o quê? Ele não quer rituais, ele quer que você ame, que você seja realmente uma pessoa boa, né? Você siga o Evangelho do Cristo. Fala, Janete. É isso mesmo, né? Com relação a essas práticas que as religiões tradicionais, elas têm isso, e as pessoas realmente acham que simplesmente seguindo esses rituais elas estão salvas, né? Uma vez
até um evangélico, sem querer criticar, gente, em todas as religiões, mas um evangélico chegou para mim e falou: os kardecistas, eles se preocupam muito com as obras, né? Ainda usou o termo kardecista, porque para eles o importante é tipo assim, aceitar Jesus. Se você aceita Jesus, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada para ninguém. Se você aceitar Jesus e praticar aqueles rituais, vamos dizer assim, em cada religião, acabou, tá salvo já, entendeu? Então você, eu acho que é isso que o Emmanuel está querendo dizer. A gente não se preocupa em estar se melhorando, trabalhando o nosso interior, se preocupando com o outro, com o próximo, como você falou, Selma, tentar vivenciar aquilo que Jesus vivenciou, né? Porque Jesus vivenciou mais do mesmo, né? Claro que ele falou muito do amor, de tudo, né? Evangelistas vieram escrevendo tudo aquilo que Jesus pregava, mas ele vivenciou muito, ele mostrou que você tem que botar massa, você tem que se aproximar das pessoas, você tem que fazer o bem, não é? Perdoar essas questões todas. Olha, o que eu conheço de pessoas que não perdoam, que são duras de coração, mas se sentem muito bem com relação a Deus, simplesmente fazem esse ritual de irem sempre às suas cerimônias. E só. Não é? Então, a questão é essa, você pensar no que a religião está fazendo por você, o que a sua relação com Deus está tornando uma pessoa melhor, não é? É isso. Exatamente. Então, eu acho importante a gente entender assim, na verdade ele fala no texto exatamente dessa interpretação errada que a Janete falou, que muitas vezes as pessoas interpretam que viver na fé é você cumprir, né, rituais, quando na verdade você cumprir esses rituais só mostra que você, no máximo, você é uma pessoa disciplinada e que cumpre com as tarefas combinadas, mas não necessariamente você está vivendo na fé, que é realmente praticando o amor do Cristo. Mas eu acho assim, mas é o que eles falam no texto lá eu esqueci na Bíblia lá, eu estava estudando sobre o assunto, esqueci agora o ponto que fala, mas os rituais são importantes, né? O ser humano ele depende de rituais. A gente poderia considerar os rituais, na verdade, como rotina, né? A nossa rotina é um ritual. A gente geralmente tem um ritual de manhã quando acorda. Né? É o que eu falo. A gente fala que no Espiritismo não tem ritual, mas no Espiritismo tem ritual, claro que tem. Não tem um ritual central, né? Nós não temos, como na Igreja Católica, por exemplo, uma central, que é o Papa, lá que há anos definiu quais são né, foram definidos quais são os rituais que todas as igrejas devem cumprir. Mas cada centro espírita ali, e geralmente acaba até tendo uma boa semelhança, porque um centro vai imitando o outro, né? Centros menores que vão nascendo acabam imitando centros maiores. Então você até meio que, mesmo sem ter essa central, como em outras religiões tem, você acaba até padronizando certos rituais dentro do espiritismo. Mas que eu acho necessário, porque realmente para você ter uma reunião, para você ter várias pessoas reunidas, é preciso ter um passo a passo de como que essa reunião vai se dar, né? Mas o importante... Eu vejo como uma organização, né, Vitor? Exatamente. Uma forma de você organizar o trabalho e que ele se processe de uma forma, né, coordenada. Sim. O problema, eu acho, é que você fica cristalizado e de uma forma maquinal você ir efetuando certas coisas, porque a gente, apesar dessa organização que a gente tem, né, encadeamento de atitudes, a gente pensa, a gente raciocina, né, e a gente reflete e procura, assim, dentro dessa reflexão, mudar a nossa vida no sentido de praticar essa caridade, né? Tem outras denominações, você vê que é uma coisa maquinal mesmo, como a Selma falou, botar o livrinho embaixo do braço, ir lá fazer a leitura, fechar o livrinho, ir para casa, mas sem nenhuma mudança interna, né? Sim, não, desculpa, eu te interrompi. Não, mas está certo. Era exatamente isso que eu ia dizer, que no Espiritismo a gente tem que ter essa consciência de que esses rituais que nós também temos, como todas as religiões, mas elas são, como você falou, esses rituais têm como objetivo organizar
Padronizar e Isso. não nos salvar. A salvação Exatamente. a salvação não está nos rituais. Os rituais é um padrão, uma organização É, da reunião de cada santo espírita e que, por um acaso, né, por se tratar do mesmo estudo, estão todos estudando Kardec, acaba se tendo um certo padrão mesmo entre os centros espíritas. Mas isso não quer dizer que é isso que nos salva, né? E é importante a gente frisar, porque tem muito espírita achando que vai ser salvo porque vai toda semana no centro tomar passe. Exato. A gente já tem que ver também a questão da palavra, né? A salvação, que fica uma coisa como se fosse uma mágica, automática. Na verdade, é evolução, né? Seria o nosso crescimento espiritual. Mas tem muito espírita, até porque, né, as religiões predominantes no Brasil são os evangélicos e os católicos, e a maioria dos espíritas acabam ou vieram do catolicismo ou vieram de alguma forma, de alguma igreja protestante. Então, a gente traz com a gente, né, na nossa cultura, essa coisa de que a gente tem que ser igual era na igreja. Eu ia todo domingo, tomava hóstia, não sei o que, então eu vou todo... Só que agora mudou o rótulo, eu vou toda semana, tomo um passe... visto branco, porque tem que vestir branco, não sei o quê, e senta na mesa no lugar certo. Assim, vai dar não, e eu não estou menosprezando, eu acho que tudo isso é importante, esses padrões. Não estou tirando a importância deles, é só interpretar da forma certa. Todos esses padrões são importantes para a organização da casa. É aquilo que E não, que eu estava ouvindo. Eles são úteis. Eles são úteis, mas não são essenciais. Né? Exatamente, não são essenciais, porque cada centro pode ter um padrão diferente. Não é isso que vai fazer diferença alguma na evolução de ninguém. Né? Não pegar isso como se isso fosse a essência da evolução, salvação da pessoa, que foi isso que vai ajudar o homem a ser uma pessoa de bem, entendeu? Não, é isso que precisa ser mudado. Como o Vitor falou, você seguir conceitos, você seguir rotinas é saudável, até porque nos disciplina realmente, mas não deve colocar isso como a essência daquilo, do que a gente quer no propósito de vida, né? O nosso, que na verdade não é isso. A mudança ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Senão daqui a pouco a gente vai estar no automatismo, fazendo as coisas de forma maquinal, e aí não tem crescimento, né? Exato, exatamente. Entra às vezes até numa questão só de obrigação, porque se sente obrigado, ou de responsabilidade, porque... Ou até por vaidade, né? Porque não quer perder o posto e o lugar, mas na verdade por dentro já não está fazendo mais aquilo com fé, com vontade. E às vezes causa um conflito na pessoa, assim, que quando ela deixa de fazer, ela acha que aquilo ela vai ser punida por não ter feito, que ela não vai ser abençoada porque não está indo, ou alguma coisa assim. Quer dizer, então, porque não é isso que eu falo, a essência não é isso, não é o externo, não são as coisas que as pessoas estão vendo, mas é como você se sente como ser humano e o que você doa para o outro ser humano. É essa que é a transformação, que deveria ser a essência. Né? Isso exatamente. É muito importante para ser esclarecido, né? Às vezes a pessoa pode ficar até doente, né? E aí fica doente, e aí pela doença ela não pode estar frequentando o centro. Aí ela começa a achar que, porque ela não está frequentando, ela agora vai... Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa importantíssima? Uma coisa importantíssima é o que a gente está vivenciando agora. Sim, né? sim, sem menosprezar os locais físicos. Não, mas a gente não está com a sintonia com Deus, com a espiritualidade? A gente está. A gente está porque eles não vão deixar jamais de nos apoiar. Né? A gente trouxe o centro para dentro de casa, né? Não é isso? Todos nós trouxemos o centro aqui para dentro de casa e estamos usando o Zoom, o WhatsApp. E é o que eu falo, lógico, a gente sente falta do centro ali, mas talvez não tanto pelas paredes ali, pelas pessoas fisicamente juntos, né? Porque o ser humano também tem essa necessidade
de se agrupar, né? Olhar, de de ver, se sentir. de perto. Mas foi muito foi importante. o que você falou, nós mudamos, né? Nessa pandemia, a gente mudou todos os padrões E de é legal rituais porque foram alterados. a gente está melhorando o nosso ambiente dentro de casa, já que a gente, né, se utiliza desse ambiente doméstico para estar orando mais, não é? Estudando mais. Então, a gente vê que dentro da nossa casa, a gente pode ter um ambiente tão bom como no centro espírita, né? É uma maneira da gente melhorar. E essas coisas são essenciais, vamos dizer assim, até para o ser humano, para que ele não se habitue naquela coisa da rotina, de fazer sempre tudo igual, porque a gente está em constante evolução. Se você se acostumar sempre, tá sempre ali, né? Acontece de tempos em tempos, acontecem essas mudanças, né? Mundiais, globais mesmo, né? Então, quer dizer, hoje nós estamos assim, nesse isolamento, o momento é esse. Então, nós temos que nos readaptar a um novo convívio, a uma nova forma de agir, de interagir com o outro, né? Então, isso é a forma da gente sair do marasmo, daquela dependência, às vezes, de se sentir que precisa estar na casa espírita para poder receber uma bênção, né? Ou ir à igreja para poder comer a hóstia, senão seu corpo não está salvo. Tem umas coisas assim. Então, as pessoas têm que cair, às vezes, tem que cair na real, né? Vamos dizer assim, de que não é necessário estar em um lugar para você estar conectada com Deus. Exatamente. Né? E aí você passa a querer ser melhor, não só dentro do centro espírita, mas dentro do seu lar, né? Exato. Olha só que coisa boa, né? Da gente trabalhar aí. Exatamente. Podemos continuar? Podemos. Então, vamos. Então, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Isso aí é o que a gente estava falando sobre isso, né? Quer dizer, o ritualista, né? Você está lá frequentando os templos, e ficando assim íntimo, né? com o sacerdote, né? Tá lá mais próximo do padre, do pastor, do médium da casa, achando que você vai estar mais assim, vai ter uma vantagem, vai estar mais próximo de Deus, sei lá, vai cair nas boas graças, né? E tudo mais. Essas coisas, você seguir aqueles rituais, isso não indica que você é uma pessoa boa, justa, que você é um homem de bem, né? Por quê? Não, isso é só a parte externa, não é? Quer dizer, então, o que ele mostra aqui, com relação a essa parte aqui, é que não é suficiente isso, né? Quer dizer, você viver só com a parte externa. Eu falei, a mudança sempre tem que partir de dentro, né? Tem que vir de dentro da pessoa a transformação. Você tem que ser o homem bom, ele é bom por dentro também. A gente percebe, isso acaba até emanando, né, Janete? A pessoa boa, ela emana aquela bondade que vai se irradiando, né? Então, quer dizer, não adianta a pessoa, sei lá, estar lá vestida de santo e não estar agindo como tal, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Isso tem a ver com o que o João falou, né, João? No exatamente. caso da pessoa, não é? Mostrar uma coisa lá enquanto está falando, o orador espírita, vamos falar da nossa, né? Isso. O orador espírita lá falando um monte de coisa maravilhosa, mas no seu dia a dia ele não age como tal. Né? Isso. Então é isso. Você não pode falar uma tantas caridade, coisas não faz exatamente. Nada, né? Mas no dia a dia ele fica totalmente distanciado de tudo aquilo que ele fala. Então, por isso a pessoa tem que analisar mesmo como o outro está vivendo, né? Se ele está realmente exemplificando tudo aquilo que ele está falando. Porque Jesus arrastou por isso, né, gente? Porque ele exemplificava tudo aquilo que ele falava. Como a gente ouve, né, na nossa doutrina, o exemplo arrasta, né?
Então, não adianta só falar, 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 porque com essa questão de falar, 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 é que tem tanto ateu por aí espalhado, porque de tanto ouvir e na prática ver a pessoa vivenciando totalmente outra coisa, a pessoa não acredita, né? E aí não segue. A pessoa, por exemplo, que vai, né, vai no centro todo dia, faz tudo. É ótimo, né? Assim, todo centro precisa, né? Quanto mais a pessoa estiver disposta a colaborar, vai ser muito importante para o centro. Porém, é importante essa pessoa que está colaborando, qual é o interesse nessa colaboração, né? Tipo assim, pô, aí de repente quando alguém critica alguma coisa, a pessoa se sente ali super milindrada, porque como ela está ali todo dia, né, se disponibilizando, aí ela começa a se achar a última bolacha do pacote, né? Se ela morre, ou se ela deixar de ajudar, ou se ela acha que o centro vai acabar por causa disso. E aí fica toda milindrada, a pessoa se milindra por qualquer coisa. Aí tá errado, né? Porque você, na verdade, está agindo por orgulho, por vaidade, e não por querer realmente ajudar. Você está ali indo todo dia, se dedicando, porque você está querendo receber elogios, receber aplausos. Então, lógico que É o ritualista, né? Não que a pessoa que vá todo dia e faz as coisas não mereça ser elogiada. É lógico que merece, ainda mais se estiver realmente fazendo um bom trabalho. Mas não pode ser esse o objetivo, né? Não pode ser esse o foco, não pode a pessoa estar buscando isso, porque senão ela vai se melindrar por qualquer coisa, vai acabar tendo um caminho reverso. É verdade. Tudo é intenção, né? Do porquê e para que você está fazendo. Né? Então, complementando aqui esse parágrafo, assim, e antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Quer dizer, não é só você ser o ritualista, não é você fazer a circuncisão, guardar o sábado, confessar, que isso tudo é coisa das necessidades do homem. Mas, assim, se você tem que ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da vida, que fala, o que é ser uma criatura de Deus? É uma boa pergunta, né? De que forma, né? Aí a gente tem que pensar quais são os ensinamentos, quais são as leis de Deus, né? Se a gente está seguindo essas leis, né? Se a gente está tendo uma vida que se coaduna com esses ensinamentos, que foram esses trazidos por Jesus, né? Pelo Mestre Jesus. Em todo lugar, em toda circunstância, né? Não só dentro do templo religioso. Independente de religião, né? Independente de religião. Eu acho que assim, a pessoa se olhar como uma criatura de Deus, assim, também não se menosprezar, não se achar indigno, mas assim, ter consciência que eu sou um ser divino, imperfeito, em construção, né? Ainda estou em processo, tenho as minhas falhas, mas eu tenho Deus em mim, eu trago a essência dele em mim. Então, eu mereço até tudo o que Deus pode me proporcionar de bom, porque ele só quer o bem para todos nós. Né? Ou se ocorre alguma coisa ruim ou mal, são circunstâncias, muito certamente, eu causei para isso. Não foi Deus, como muita gente acha que é Deus que dá a causa, os problemas do mundo, né? Então, mas eu acho que ser criatura de Deus é assim, se ver, se amar, se respeitar como ser humano, né? Mas e respeitar o próximo, porque a gente só pode dar aquilo que tem. Entendeu? Como é que você vai amar um irmão? Você vai acolher, você vai querer, se você não consegue amar a si próprio, né? Então, você se colocar nessa situação que eu sou uma criatura de Deus, que eu sou uma essência, eu sou filha dele, eu sou criação dele, e eu mereço tudo de bom, eu posso dar o meu melhor para o outro também. Não é? Entendeu? Então, assim, é importante, assim, não é o que eu vou apresentar na igreja, não é o quanto eu dou lá na caixinha, sabe? Não são as coisas que eu estou fazendo lá dentro que vai me fazer ser mais merecedora do amor de Deus. Porque isso tudo é para os homens.
São para as pessoas que estão à volta, para verem, né? Mas o que você faz para Deus, que Ele veja aí dentro de mim. Entendeu? A criatura de Deus é assim, sempre se colocar como um ser divino, merecedor de amor, e que esse amor você também tem e pode dar a alguém. É bem isso que eu estou vendo assim, tá? Quando eu li, eu pensei dessa forma, né? Então, nós temos assim que não nos preocuparmos tanto com as coisas externas, né? E procurarmos mais nos ver por dentro também. Nos valorizarmos, nos amarmos, para poder valorizar e amar também o outro, porque nós não somos também a última, como falar, o último pedaço, a última bolacha do pacote. Não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos também os outros que estão conosco, que merecem tanto quanto nós. E quando a gente se ama, se ajuda, a gente consegue amar e ajudar o outro também. Isso é importante. Porque todos nós somos um, junto com Deus. Eu acho que é uma palavra que caracteriza bem isso que você está falando, de ser criatura de Deus, é a humildade, né? Uma vez o Emmanuel, em uma dos livros, conhecer aquilo que é no universo, na vida, tá? Perante Deus, perante toda... É você saber o que você é, o que você significa como uma pessoa comum, não é? Mas como um ser amoroso, com seus defeitos, com as suas dificuldades. A humildade é isso, é você reconhecer o seu